Olá pessoas, bem-vindas ao último vídeo da história do Dragão Vermelho. Sim, deste meu sonho, o Dragão Vermelho. Se você não assistiu os dois vídeos anteriores, o link está na descrição. Mas se você está assistindo, já assistiu, você sabe que eu estou partindo em minha saga em busca do meu Dragão Vermelho e enfrentando todos os desafios que vai ser assumir o trono no lugar da minha irmã. Enfim, saí do castelo, encontrei os meus amigos e tomei consciência de toda a real crise do nosso reino. Já estava tomando consciência disso, mas tudo agora ficou mais visível ainda. Escravidão, morte, desespero, traumas, tudo por eu não ter assumido o meu local, o meu lugar no meu trono, a minha responsabilidade com tudo isso. Então, sem mais delongas, a gente foi em busca do meu dragão vermelho. E encontramos, próximo dali, eu já sabia onde ele estava, trabalhando numa aldeia, com a enxadinha na mão e tudo. E eu vi ele, fui em direção a ele, ele também largou tudo e veio em minha direção, a gente se abraçou, matou a saudade e eu já fui falando que eu precisava dele. Por tudo isso que vinha acontecendo, essa decisão, e eu precisava que ele aceitasse se tornar o meu dragão vermelho de fato. E ele aceitou e partiu comigo, de boa, assim, largou tudo e veio comigo também. E aí montamos o nosso plano. Nosso plano era percorrer todo o reino em 3 dias, passando informação e conhecimento para as pessoas, para os cidadãos, coletando também parceiros nessa missão. A gente queria trazer mais pessoas possíveis para o nosso lado. Caso houvesse uma batalha de fato, uma guerra civil ou algo assim, a gente precisava de pessoas com a gente. Mas não só no sentido de batalha, de luta, de soldados, mas de ter pessoas livres. As pessoas que saíam junto com a gente já saíam em liberdade. Porém, para dar conta de fazer tudo isso, a gente se separou novamente. Foi eu de um lado, meu dragão vermelho do outro, meu amigo com a mãe dele do outro, meu outro amigo para outro lado, e assim a gente foi nas 4 direções do reino, norte, sul, leste, oeste, com o intuito de finalizar no 3º dia, ao meio-dia, no centro do nosso reino. Era uma aldeia central, onde tinha uma capela, uma igreja bem grande. E era uma vila, vamos dizer, central mesmo, meio que comercial. Então fomos. E o caminho, teoricamente, foi decepcionante. Porque por mais que eu provasse para as pessoas quem eu era e o que eu queria fazer, elas, vamos dizer, não se importavam muito, ou não acreditavam muito, ou então tá bom, boa sorte para você nesse caminho. É muito raro as pessoas que realmente apoiassem tudo aquilo, mesmo que aquilo mudasse completamente a vida delas. Não era nem questão de descrédito, era questão de que não era compreensivo para elas tudo aquilo. Não cabia no imaginário delas uma mudança tão grande, não tinha expectativa de melhora. Então não era que elas não acreditavam em quem eu era ou na minha capacidade, não, elas entendiam perfeitamente isso. Elas só não se viam livres, elas só não se viam bem alimentadas, elas só não se viam sem medo, autoras de sua própria vida e detentas de uma liberdade. Isso era muito triste, mas isso me motivou a continuar, porque eu precisava passar tudo isso para as pessoas, eu precisava, e não era através de discurso que elas iriam me seguir, não, seria através da mudança real da realidade delas. Então,
o fato de mim estar sozinha e das pessoas nem sequer entenderem o que eu estava trazendo, nem sequer terem perspectiva, esperança, não tinha nada disso. Isso só fortaleceu a minha luta. Consegui alguns seguidores, tipo, passei por vários e vários reinos e veio 4 pessoas comigo, sabe? Eram pouquíssimas pessoas, mas vieram algumas pessoas. E eu sabia que depois que eu assumisse o trono, viriam mais pessoas. Porque independente ou não de terem ou não expectativas, teria uma mudança na realidade que proporcionaria com que eles tivessem novamente esperança, expectativa, alegria, escolha. Porque até o momento eles não entendiam a possibilidade de escolha. Não entendiam. Então não vinham comigo por isso, por não conseguir entender que isso era possível. Foi triste e ao mesmo tempo foi só uma etapa. E eu não fiquei decepcionada não, porque eu sabia que é exatamente esse o caminho que eu tinha que fazer. Enfim, fui encontrando com o pessoal na Praça Central, no 3º dia. Também coletaram algumas pessoas, poucas pessoas. Não teve ninguém que coletou muita gente. Mas estávamos acompanhados. E encontrar os amigos, o Dragão Vermelho, e essas pessoas que estavam ali acreditando em tudo aquilo, que não deixaram morrer o sonho e a energia que carregam em si. Isso foi muito bom. Foi como se a gente tivesse ganhado a guerra, apesar de ter tão poucas pessoas e nada ter mudado até então. E aí, subimos em cima da igreja, no telhado mesmo, avisamos juntos toda a população que ali estava presente. Novamente, não entenderam, não acreditaram, não tinham noção do que acontecia pela falta de perspectiva, de esperança que elas tinham. Aquele reino, gente, estava morto. Estava morto porque quando você mata as expectativas da pessoa, você mata a própria pessoa. E isso era muito triste. E lá em cima, enquanto a gente falava para as pessoas, deu para ver ao longe a minha irmã vindo com muitos soldados atacar a gente para defender o seu trono. Não sei necessariamente se ela esperava alguma guerra, de fato. Quero deixar claro que a minha intenção de derrotá-la era simplesmente assumir o meu poder. Nunca quis a morte dela. Nunca quis nada no sentido de violência. Mas eu teria que me defender também, caso isso acontecesse. Quando ela com os soldados chegaram, estava eu e o meu dragão vermelho no telhado. Meus amigos já tinham descido dali. E a população, com toda aquela cara de eu não sei o que está acontecendo, simplesmente abria espaço. Foram todos para calçadas, para as ruas, mas abriam um corredor para os soldados passarem. E nisso, os nossos aliados reagiu da mesma forma, estando ali com aquela cara de pessoas que estão totalmente perdidas, sem saber de nada, e ao mesmo tempo abrindo espaço, porque é um movimento assim que a população está fazendo, então eu faço também. E não teve como esses soldados nos renderem. Eles não conseguiram chegar até a gente, pois os nossos aliados misturados no meio dos ignorantes, que eu vou trazer ignorante aqui, não como uma palavra de xingamento, mas o que ela realmente é. Ignorante é alguém que não tem informação, que não entende aquela questão. Então, os soldados não atacou a população porque ela não representava risco, mas a população acabou atacando aqueles soldados e vencendo eles, pois
no meio daquela ignorância toda haviam pessoas determinadas. E aquelas pessoas conseguiram dar ataques rápidos e certeiros, derrotando aquele exército todo, sendo, sei lá, uma meia dúzia em cada rua. Então foi muito legal de ver isso, essa derrota silenciosa dos grandes e poderosos caindo no meio dos ignorantes, porque os sábios estavam ali com o povo, e isso foi bem legal. E então eu e o meu dragão vermelho gritamos ali no telhado daquela igreja os nossos votos. Ele bebeu na taça sagrada, eu coloquei o colar e foi como um passe de mágica. Tudo se transformou. Aquelas pessoas comemoraram aquele renascimento do nosso reino. Aquele voto sagrado trouxe o entendimento para aquelas pessoas. Só do fato de ver aquela relação acontecendo de amor e tudo, elas conheciam o nosso caminho, elas nos viram próximos a eles, viram a derrota daquele reino agressivo através de um voto de amor, através de aliados que estavam próximos, no meio deles. Eu acho que o fazer esses votos e todos esses eventos aconteceu de uma forma tão clara e tão inspiradora para aquele povo que, enfim, toda a ignorância se desfez. Aquilo que atrapalhava eles de melhorar, de acreditar, de tudo, se desfez. E o reino todo estava em festa, em júbilo. Era o renascimento de uma nova população. E foi magnífico. A gente já desceu de lá e já foi comemorar com o povão, né? Eu e o meu dragão vermelho, misturados. A gente não tinha roupas de realeza. Eu só trazia o meu colar real e eu tava aos trapos, assim como as pessoas, junto com elas comemorando. Da mesma forma, meu dragão vermelho, todo sujo do trabalho braçal e com a taça de ouro, após beber o líquido sagrado que só ele poderia beber. Enfim, isso ficou muito nítido para as pessoas. E aí eu olhei assim para todo mundo e falei assim pro meu dragão vermelho: a gente precisa comemorar. A gente precisa levar esse povo para conhecer algo, a gente precisa dar uma festa, né? E até então, o cenário desse sonho era antigo, era um estilo bem feudal, da época dos feudos e tal, colônias. Mas aí eu falei assim pro meu namorado: já sei, acho que vai ter show do Charlie Brown, né? Ele falou: é verdade, vai ter show do Charlie Brown. Eu falei: então vamos levar o pessoal. Ele falou: mas tem como? Eu falei: tem como, que o lugar é enorme, a gente consegue sim. E aí a gente saiu como se tivesse atravessado a muralha da China, sabe? A gente atravessou os muros e vimos vales, montanhas e cidades tecnológicas e reais do nosso tempo atual. E o povo todo encantado, maravilhado com o novo mundo. Era um mundo novo. Eles saíram de um mundo totalmente arcaico e chegaram na era da tecnologia, em alguns passos. Então, assim, foi muito mágico. E a cada vivência que esse povo tinha, a cada coisa que eles viam, eles tinham mais certeza de que tudo realmente ia mudar. E mais entendiam tudo aquilo que eu tentei passar para eles quando eu fui em cada um conversar com eles e coletar seguidores. Era isso que eu queria disponibilizar. E agora eles estavam vendo que eu estava disponibilizando. Seguimos para a cidade. Encontrei uma amiga que ela tinha acabado de ganhar uma vaga no museu, que ela ia trabalhar, ela ia fazer espetáculo lá, sei lá o que ela ia fazer no museu.
mas era algo assim cultural ou uma palestra. E aí eu fiquei imensamente feliz por ela. Eu falei, cara, eu quero ver a sua apresentação. Aonde que eu assino para fazer a minha inscrição? Ela falou, nossa, é gratuito, é só pôr o nome aqui no livro do museu e pronto. E eu pus o meu nome. E eu era a rainha que libertou todo aquele povo e trouxe novas experiências. Adivinha o que aconteceu? Todo mundo quis assistir aquela apresentação e colocar o seu nome no mesmo livro que a rainha colocou o nome. E isso foi fantástico, porque a minha amiga ganhou a maior fama que poderia existir em qualquer lugar do mundo, né? Em questão de segundos, ela foi a pessoa mais cotada a ter uma apresentação assistida por muitas e muitas pessoas, vamos dizer centenas, milhares de pessoas, sei lá, de uma hora para outra. E foi a parte mais gostosa do meu sonho, gente. Não foi encontrar o meu dragão vermelho, não foi ganhar da minha irmã, não foi as pessoas entenderem tudo isso. Tudo isso foi maravilhoso, imensamente bom. Foi magnífico, foi transcendental. Mas ainda mais incrível do que tudo isso foi ajudar essas pessoas a escreverem seu nome. A maior parte deles era analfabeta, não tinha noção de como escreve. Outra parte delas não tinham nem nome. Por terem nascido escravos e sem ter expectativas, não tinham nome. Outras resolveram que iriam renascer e iriam criar um novo nome, aproveitar tudo isso e ter uma nova identidade. Então, escrever o nome de cada uma daquelas pessoas foi imensamente bom. É claro que eu era uma pessoa só, então, junto com o museu, já tivemos que arrumar mais e mais livros para dar conta de escrever todo mundo. Já perguntei pro pessoal lá do reino quem que sabia, quem era letrado, quem sabia escrever. E essas pessoas foram nomeadas por mim como escrivães e educadores, para ajudar as pessoas com os seus projetos, a aprender a escrever seu próprio nome, a escrever o nome dessas pessoas no livro e muitas vezes ajudá-las a criar um novo nome, uma nova identidade. E foi, nossa, eu chorava de alegria, gente, ao ver toda essa transformação, tantos nomes sendo escritos ali. E não sei se vocês já tiveram a experiência de ver uma pessoa, principalmente uma pessoa adulta ou idosa, quando ela enfim consegue escrever o seu próprio nome ou o nome de alguém que elas admiram muito. É algo mágico, gente. É uma coisa muito boba para a maioria de nós, mas é imensamente significativa o escrever o próprio nome para as pessoas de mais idade que não sabem escrever. Criança também. Quando elas descobrem que elas sabem escrever, é muito mágico. É muito mágico. Mas adultos resgatam uma magia ainda muito maior quando fazem isso, depois de tantos anos acreditando ser ignorantes. Eu falo acreditando ser ignorantes porque os adultos têm muitas vivências que a gente não tem. Tem muita sabedoria, só não tem, às vezes, essa questão de saber escrever. Mas aí eles conseguem isso também, e é muito intenso, é muito mágico. Então foi maravilhoso ver aquela multidão de pessoas tendo essa experiência, tendo essa confirmação, essa firmeza. Depois de todos os nomes escritos, o sonho acabou numa completa lotação do show do Charlie Brown Jr. E aí foi engraçado, porque o Charlie Brown Jr.? E foi eu falo que assim, eu não tive adolescência. A maior parte das coisas que as pessoas, os adolescentes vivem, eu não vivi, né? Seja porque eu era mais depressiva, seja porque as pessoas não sabem lidar com a adolescência do primeiro filho. É muita coisa envolvida na questão adolescência.
E aí quando é claro que eu falo que eu não tive adolescência porque eu comparo a adolescência. Quando a gente compara, a gente tende a desvalorizar a nossa própria experiência. E uma coisa que eu tive foi as músicas do Charlie Brown. Não adianta. As pessoas jovens, as pessoas da minha idade, um pouco mais velhas ou um pouco mais novas, conhecem, admiram e curtem muito essas músicas. Né? É para mim uma representação da juventude. E por que eu escolhi, vamos dizer, inconscientemente a juventude em vez de uma nova infância, já que ele trouxe o renascimento e tal? Porque nesse sonho teve muito a questão da liberdade e da responsabilidade. E a criança não tem muitos desses aspectos, mas o jovem sim. O jovem cria seus próprios caminhos. Ele passa a desvincular-se dos seus pais para criar a sua própria identidade. Então esse sonho, apesar de não fazer sentido, nossa, passou do período feudal para o show do Charlie Brown. Não. Passou por um momento de total privação de direitos, liberdade e consciência para uma autonomia, para uma identidade, para uma festa. E como eu amo muito arte e música, tudo isso aconteceu no show, num evento musical do Charlie Brown, para representar tudo isso. Bom, espero que vocês tenham gostado deste sonho do dragão vermelho e de tudo que ele trouxe pra gente, porque eu gostei muito. Eu queria deixar claro que a minha irmã continua, viu? Ela não é mais a inimiga. Não, ela só tem uma outra posição agora que eu nem sei qual é, porque eu estou preocupada com a minha posição. E, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado e terça que vem teremos outros sonhos. Até mais!